Olá pessoal, tudo bem com todos? Dando então sequência às nossas aulas, hoje iremos iniciar o tópico de parâmetros farmacocinéticos. Nós iremos iniciar a discussão desses tópicos com os dois primeiros parâmetros farmacocinéticos, que são eles a meia-vida de eliminação, seguindo de volume de distribuição. Lembrando que essas aulas estão protegidas sob a Lei de Direitos Autorais. Então vamos lá. Iniciando a discussão sobre o que vem a ser esses parâmetros farmacocinéticos. Como nós vimos nas aulas anteriores, nós discutimos até agora em farmacocinética os processos farmacocinéticos, né, que são aqueles os processos responsáveis pela disponibilização do fármaco para o organismo. Para melhor compreender como esses processos ocorrem, nós trazemos para a farmacocinética a ferramenta matemática, que vai ajudar a interpretar como esses processos ocorrem, como eles podem estar alterados em relação ao que seria considerado o normal, o ideal para determinado paciente em determinado tratamento. E dessa forma, a aplicação da matemática, ela vem, então, por meio da aplicação do modelo adequado, trazer informações relacionadas a esses processos. E essas informações, então, essas transformações dos processos farmacocinéticos, aqueles fenômenos que ocorrem em decorrência das características fisiológicas, das características físico-químicas da molécula, são, então, transformados em parâmetros farmacocinéticos. Então, nós vamos interpretar como os processos estão ocorrendo por meio da avaliação dos parâmetros farmacocinéticos, que nada mais são do que as constantes biológicas ou relações de proporcionalidade. Então, vão explicar, por meio dessas constantes ou dessas relações de proporcionalidade, como os processos estão ocorrendo. Relembrando, como a farmacocinética ela é uma ciência baseada em modelos, então o modelo que melhor tenta explicar ou que melhor consegue explicar o comportamento do fármaco no organismo, surgem então daí os variados parâmetros farmacocinéticos que são dependentes de qual o modelo o fármaco se adequa. Então, nós temos aí as equações matemáticas empregadas para se determinar o parâmetro farmacocinético, depende de qual modelo o fármaco se adequa. Então, nós temos equações para determinar a meia-vida de eliminação, a constante de eliminação, o volume de distribuição, que são dependentes desse modelo. Então, nós vamos ver aí, para alguns dos parâmetros farmacocinéticos, há equações diferentes quando nós temos o modelo monocompartimental ou quando temos o modelo bicompartimental. Então, esses parâmetros farmacocinéticos têm o objetivo aí, então, de auxiliar a interpretação do destino do fármaco ao organismo. Nós temos, e vamos estudar aqui nesse tema de parâmetros farmacocinéticos, aqueles parâmetros farmacocinéticos que têm maior aplicação clínica, aqueles que nós podemos trazer aí para o nosso dia a dia da atenção a um paciente em relação à farmacoterapia. Tá? Então, nós temos aí a constante de eliminação, que está muito vinculada e relacionada a uma meia-vida de eliminação. Temos também a volume de distribuição, que é outro parâmetro bem importante para a prática clínica. O clearance e a área sob a curva. Então, nós vamos estudar nesse nosso curso, nesse nosso módulo agora de parâmetros farmacocinéticos,
como são determinados cada um desses parâmetros farmacocinéticos e o que nós conseguimos extrair deles, do conceito deles, para a prática da atenção e cuidado ao paciente. Então, para a prática da farmacoterapia, como que esses parâmetros podem ser, então, empregados. Relembrando que nós já discutimos um pouco disso no nosso início da disciplina, que esses parâmetros farmacocinéticos, eles são obtidos lá nos estudos clínicos, fase 1 de um estudo clínico. Vocês recordam que quando discutimos os estudos clínicos, nós verificamos que eles são subdivididos em 4 fases, na qual a fase 1 é onde esse fármaco em desenvolvimento é administrado pela primeira vez em seres humanos. Então, como ele vai ser administrado pela primeira vez em seres humanos, essa etapa do estudo tem um objetivo, que é, a princípio, é conhecer o comportamento do fármaco no organismo. Nem está não existe ainda, nesse momento, a necessidade de se comprovar efeitos, se ele vai ter efeito, se ele não vai ter efeito, se vai ser efetivo, se vai ser útil. Como essa substância vai ser administrada pela primeira vez em seres humanos, então a preocupação maior nesse momento está relacionada à segurança que essa substância possa apresentar. Então, qual é o risco que ela possa apresentar nos seres humanos? Então, dessa forma, conhecer o comportamento farmacocinético, como ocorrem esses processos, quais tecidos esse fármaco tem a capacidade de atingir no organismo, qual é a possível mecanismo ou a rota de metabolização que ele possa sofrer, o que os metabólitos são caracterizados, a caracterização desses metabólitos, o que eles representam de risco aí para o indivíduo. Então, por isso que nessa fase 1 do estudo clínico, onde os parâmetros farmacocinéticos são obtidos, inicialmente obtidos, esses dados são complementados ao longo de todo o estudo clínico, mas inicialmente na fase 1, nós temos então aí o emprego de voluntários sadios nessa fase. Então, nem se utiliza pacientes portadores da doença para o qual o fármaco está sendo desenvolvido. Então, nós temos aí voluntários sadios, um número bem reduzido, e que a partir desses dados vamos obter aí os parâmetros farmacocinéticos, e os parâmetros farmacocinéticos eles são gerados a partir de um número que tem uma faixa, uma variação, pois ela representa aí os valores médios da população que ele foi estudado. Então, nós temos esses valores sendo constituindo-se aí de uma faixa, normalmente. Então, por exemplo, a meia-vida de um fármaco é de 4 a 6 horas, ou de 30 a 50 horas. Então, você tem essa faixa porque são obtidos a partir de um número de voluntários e esses números representam a variabilidade encontrada para esses indivíduos. Então, normalmente, inicialmente, esse estudo é conduzido em voluntários sadios. Posteriormente a essa fase, são conduzidos esses estudos em pacientes específicos, como foram determinados os parâmetros farmacocinéticos, o comportamento farmacocinético daquele fármaco nos indivíduos saudáveis. E agora, em pacientes que possam apresentar algumas alterações, como doenças hepáticas, doenças renais, doenças cardíacas, entre outros, ou outras faixas etárias, em pacientes idosos, em crianças, em gestantes. Então, depois que temos esse estudo nessa população considerada dentro de uma faixa de normalidade, é que são conduzidos estudos em pacientes chamados grupos especiais, que apresentam ou patologias ou alterações fisiológicas, normalmente, que ocorrem aí na humanidade, certo? Então, nós temos aí esses valores que estão sendo inicialmente obtidos em voluntários sadios. E essas informações que se obtém com a obtenção dos parâmetros farmacocinéticos, elas vão constar aí na bula do medicamento.
Hoje nós temos aí uma redução de informações na bula ao consumidor, mas existe a bula técnica, que é a utilizada pelos profissionais da área de saúde para ajudar aí no manejo terapêutico para aquele paciente ou para aquele medicamento. Então nós temos aí as informações e que constam principalmente na bula de medicamentos. Então, como farmacêutico, temos que sempre ler a bula de medicamentos, às vezes nem todas as informações constam na bula de medicamentos, não cabe aí como um profissional que se preocupa com aquele paciente, com a sua atenção adequada ao paciente, fazer buscas em artigos de pesquisa clínica, principalmente, em que traz essas informações. Então, a busca bem detalhada do conhecimento e das determinações dos parâmetros farmacocinéticos se faz sempre necessária. Tá? Então, nós temos aí a necessidade de buscar informações relacionadas aos parâmetros farmacocinéticos, que são, vocês vão ver, totalmente aplicáveis à prática de um cuidado e na atenção farmacêutica e no cuidado ao paciente. Olha aqui, recordando, então, as etapas do estudo clínico, nós temos a fase 1, então é aqui na fase 1 que esses parâmetros farmacocinéticos são obtidos. Depois, na fase 2, eles são complementados quando se tem aí já a definição da dose que vai ser utilizada, e é em fase 2 que se faz a determinação, por exemplo, da farmacocinética, se ela é linear ou não linear. Temos aqui nesse outro slide, olha só o que nós temos aqui na fase 1 do estudo clínico. Então, nos estudos pré-clínicos, nós determinamos dados principalmente de segurança, né, a dose DL50 ou DL10, que é a dose letal, os efeitos adversos não observados, né, em animais. Então, qual que é o nível de não observação de efeitos adversos obtidos, então, aqui nos estudos pré-clínicos em modelos animais, essa DL50 ou DL10, ou seja, aquela dose que leva à morte de 10% dos indivíduos no qual ele foi testado, e para ser, então, empregado agora em seres humanos, utilizam-se doses, quantidades administradas dessa substância, desse fármaco, ou desse candidato a fármaco ainda, em uma dose muito menor do que essas que foram constatadas como doses tóxicas, que levou à morte de modelos animais, em animais experimentais. Então, se utiliza aqui doses subterapêuticas, doses bem reduzidas para conhecer o comportamento farmacocinético e realizar as determinações dos parâmetros farmacocinéticos. Então, se faz aqui na fase 1 do estudo clínico. Esses dados são complementados com a fase 2, principalmente a fase 2A, porque a fase 2 ela ainda é subdividida, então nós temos a fase 2A, em que aqui nós começamos a avaliar o surgimento do efeito esperado daquele determinado fármaco em pacientes. Então, aqui a fase 2 do estudo clínico, nós já temos a utilização de pacientes. Então, com esses pacientes, se administram doses sucessivas até observar o efeito esperado para aquele fármaco. Então, com esse estudo de doses sucessivas, então, um valor crescente de doses, é possível determinar se a farmacocinética é linear ou não linear. Vocês se recordam que uma farmacocinética linear há uma dependência da concentração da dose administrada em relação aos parâmetros, as velocidades com que ocorrem os processos. Então, se determina aqui, nessa fase 2A do estudo clínico, essa linearidade ou não da farmacocinética de determinado fármaco. E tem continuidade, então, a fase 2, que é a fase 2B, ou
a continuidade da fase 2 aqui do estudo, em que agora já se define qual é essa dose, pensa agora, a partir desses parâmetros farmacocinéticos iniciais, qual seria, por exemplo, um esquema posológico mais adequado, com a definição do intervalo entre as doses, qual é a dose, todas essas informações baseadas nessas informações iniciais obtidas dos parâmetros farmacocinéticos de fase 1 ou fase 2A ainda. Depois, a sequência do estudo normal entra numa fase 3, então que agora novamente utilizam-se pacientes, então, portadores da doença para a qual o fármaco está sendo desenvolvida, e se comprova, então, aqui a eficácia do medicamento que foi estabelecida na fase 2 e se obtém dados e uma confirmação de dados da segurança, a observação de efeitos colaterais que possam surgir com a administração desses medicamentos, desse novo fármaco e nesse novo medicamento, em um grupo grande de pacientes. Esse estudo é multicêntrico, é realizado em vários países, normalmente, e para você ter aí uma possível avaliação dos possíveis efeitos colaterais numa ampla variedade de indivíduos. Então, você tem aqui essa fase 3 do estudo clínico e que também é de grande importância as informações farmacocinéticas obtidas na fase 1, que são esses parâmetros farmacocinéticos. Vamos, então, começar com o nosso primeiro parâmetro farmacocinético, meia-vida de eliminação. Então, o que vem a ser meia-vida de eliminação? Então, vocês já devem ter visto aí na farmacocinética básica, da farmacologia básica, o que vem a ser a meia-vida de eliminação, né? Então, vamos recordar um pouquinho o que o próprio nome diz, né? Então, a meia-vida de eliminação, ela representa o tempo requerido, ou o tempo necessário, para que a metade da quantidade do fármaco seja eliminada do organismo. Ou seja, ela representa aí um tempo necessário para que a concentração do fármaco caia a uma metade desse valor. Então, o tempo necessário para que a concentração plasmática do fármaco caia de um valor a outro valor que seja a metade desse valor inicial. Ela corresponde à meia-vida do processo mais lento, que significa, então, o nosso processo de eliminação. Vocês se recordam quando nós vimos em modelos monocompartimental ou modelo bicompartimental? Quando nós temos o modelo monocompartimental, o único processo que conseguimos enxergar graficamente ocorrendo com aquele fármaco no indivíduo, que leva a uma redução da quantidade do fármaco em função do tempo, é o processo de eliminação. Mas já no modelo bicompartimental, nós conseguimos enxergar um outro processo ocorrendo que também leva a uma redução da quantidade do fármaco em função do tempo, que é o processo de distribuição. Então, para o modelo bicompartimental, nós enxergamos a distribuição e a eliminação. Então, esse parâmetro meia-vida de eliminação, ela é detectada ou é analisada nesse componente do gráfico, naquela reta, vocês se recordam? Naquela segunda reta, que é um processo mais lento, então tem uma inclinação menor do modelo bicompartimental. Então, nós temos essa conceituação aí de meia-vida. Tem o tempo necessário para que a concentração caia de um valor a metade desse valor, correspondendo ao processo mais lento da saída do fármaco, da queda do fármaco, do sangue do organismo. Então, nós temos aí duas equações que servem para determinar a meia-vida de eliminação. Temos essa primeira, no qual a meia-vida de eliminação é determinada por meio dessa equação. 0,693 dividido por K. O que vem a ser o K? Isso quando se tem um modelo monocompartimental. O que vem a ser esse parâmetro aqui, K?
é um outro parâmetro farmacocinético, que está intimamente relacionado à eliminação, à meia-vida de eliminação, que esse parâmetro representa a constante de velocidade da eliminação. Então, esse parâmetro K é a constante da velocidade de eliminação. Então, essa equação bem simples, quando temos o modelo monocompartimental, e quando temos o modelo bicompartimental, a equação é bem semelhante. Só muda o nome de um dos termos, que é essa velocidade de eliminação, aqui para o modelo bicompartimental, representa aquela reta beta. Vocês se recordam que nós temos a reta alfa, quando temos a plotagem dos dados em escala logarítmica no modelo bicompartimental. Vocês se recordam que ele gera duas retas. Uma dessas retas representa o processo de distribuição, que é chamado de alfa, e o segundo é chamado de reta de eliminação, que é chamada de reta beta. Então, esse beta aqui da equação advém daquele gráfico, ou daquele trecho do gráfico representado pela fase beta, ou a fase de eliminação, mas que matematicamente é o mesmo processo, tanto que nós veremos que a determinação desse valor beta é a mesma equação que o K, só que utiliza naquele trecho da reta que representa o processo de eliminação, que é identificado no modelo bicompartimental como a fase beta. Então, por isso que na meia-vida de eliminação, no modelo bicompartimental, é 0,693 dividido pelo beta, que é a constante de eliminação no modelo bicompartimental. Olha aqui, aqui tem uma dedução de como que se chegou à equação da meia-vida de eliminação para o modelo monocompartimental, que é o mais simples. Então, olha só, temos aqui a meia-vida de eliminação é 0,693 dividido pela constante de eliminação, constante de velocidade de eliminação. Vocês se recordam quando nós discutimos que no modelo monocompartimental, o perfil de concentração plasmática em função do tempo origina uma curva cuja função matemática que explica essa curva é representada por essa equação, que é uma equação exponencial. Então, você tem lá uma curva o modelo que explica essa curva é o modelo exponencial. Então, você tem aqui uma monoexponencial, que representa que a evolução da concentração do fármaco em qualquer tempo depende da concentração no tempo zero, multiplicado por esse fator aqui exponencial, que considera a constante de eliminação. Então, vocês se lembram que uma das primeiras transformações matemáticas que nós realizamos para auxiliar a compreensão dos parâmetros farmacocinéticos ou de processos farmacocinéticos é a logaritmização? Então, aqui nós vamos fazer isso também, para facilitar e aqui, na verdade, retirar essa função exponencial da equação, vamos logaritmizar essa equação toda aplicando o logaritmo neperiano a esses componentes da equação. Então, Ln de concentração é igual a Ln da concentração no tempo zero. Agora, o Ln de E elevado a menos Kt, recordem lá um pouquinho as operações com logaritmos, nós temos aqui a solução do Ln de E elevado a K menos T é menos Kt, certo? Então, aqui, essa simplesmente é a transformação logarítmica desses dados. Vamos isolar o que nós queremos encontrar. Então, para determinar a meia-vida de eliminação, o que nós precisamos é isolar aqui o componente dos componentes que representam concentração. Então, passando o Ln para cá, então Ln de C menos Ln de C0 é igual a menos K sobre T. Vamos fazer só um ajuste de retirar o sinal negativo do menos K aqui, multiplicando tudo por menos 1.
e multiplicando tudo por menos 1 e fazendo daí a inversão, ln para não ficar ln menos ln de c mais ln de c, a gente inverte, fica ln de c 0 menos ln de c é igual a kt. Recordando novamente as operações com logaritmos, nós temos que a subtração de dois logaritmos advém da divisão dos componentes que estão sendo logaritmizados, certo? Então, ln de c0 dividido por ln dividido por c. Tá? ln de c0 dividido por c é igual a ln de c0 menos ln de c. Então, só fazendo essa transformação matemática, então, de ln de c0 sobre c é igual a k vezes t. Agora, aqui, vamos aplicar o conceito de meia-vida de eliminação. O que vem a ser mesmo meia-vida de eliminação? É o tempo necessário para que a concentração caia de um valor à metade desse valor, correto? Então, vamos admitindo que ln de C0, que é a concentração inicial, qual vai ser o tempo, então, que eu vou agora começar a chamar a partir de agora de tempo de meio ou meia-vida, em que a concentração vai cair de um valor à metade desse valor. Então, agora, esse valor de C, ele vai ser a metade do valor inicial, certo? Então, eu substituo aqui na equação esse C por C0 sobre 2. Então, eu substituindo o ln, o C por C0 sobre 2, eu vou obter essa equação que é igual a, e cortando isso com isso, a primeira vezes inverso da segunda dessas equações aqui, nós obtemos que o ln de 2 é igual a k vezes t. Agora, esse t é o tempo necessário para que a concentração caia de um valor à metade do valor. Então, essa concentração é a metade da valor da inicial. Daí, chegamos a essa equação, que ln, apertem na calculadora de vocês, para vocês verem, ln2 é 0,693, é igual a k vezes t. Como esse t é o tempo que nós já definimos, que é aquele tempo necessário para que a concentração caia de um valor à metade daquele valor, nós chamamos então de meia-vida. Então, t é 0,693 dividido por k. Essa equação aqui, então, tem a explicação, a dedução de como se obtém a equação da meia-vida de eliminação, certo? Então, nós temos aí essa meia-vida. E agora, como que nós vamos, então, a partir de dados obtidos de um estudo farmacocinético, determinar a meia-vida de eliminação? Então, lá na fase 1 do estudo clínico, administra uma dose reduzida, bem baixa daquela onde se tem dados de toxicidade, né, em animais. Então, transfere essa dose para relação de peso em seres humanos e, mesmo assim, um valor bem distante ao valor que possa ser tóxico obtido nos estudos animais. Eu administro, então, essa dose para facilitar o início das transformações matemáticas. Todo o estudo farmacocinético fase 1, ele se inicia com a administração do fármaco por via intravascular. Vocês se recordam que pela via intravascular não há necessidade do processo de absorção. Então, toda a dose já atinge a circulação sanguínea sistêmica. E isso, então, facilita o início da compreensão aí dos parâmetros farmacocinéticos. Tá? Então, você tem aí a administração de um fármaco por via intravascular, na veia de um paciente, de um indivíduo, de um voluntário, numa dose bem reduzida, e de intervalos de tempos em tempos, eu coleto sangue desse paciente e procedo à quantificação da concentração do fármaco no organismo. Então, eu procedo à quantificação para determinar a concentração do fármaco no sangue daquele indivíduo, e com isso eu faço um escalonamento, um esquema de
qual é o intervalo que eu procedo a essa coleta de amostras e a quantificação. E eu obtenho, então, esses dados, esse conjunto de dados. Num tempo 1, que aqui está representado em horas, em meia hora, eu obtive uma primeira concentração, dada aqui nesse exemplo, de 9 microgramas por ml. Em 1 hora, novamente, tirei outra alíquota de sangue desse voluntário, fiz uma análise, procedi a uma análise de quantificação desse fármaco, obtive esse valor, 8,2. Em 2 horas, em 4 horas, em 6, em 8, em 10, em 12, em 12 horas aqui que eu fui tirando sangue, amostras de sangue, de plasma daquele indivíduo e quantifiquei o fármaco naquele sangue, naquela amostra. Então, com isso, eu construo, com esse conjunto, vários conjuntos de dados, o gráfico do perfil de concentração plasmática versus tempo. Ao plotar esses dados, eu obtenho este perfil, que representa fielmente esta via de administração, porque nós estamos enxergando aqui somente um decaimento da concentração plasmática em função do tempo. Em nenhum momento eu tive uma elevação da concentração plasmática em função do tempo. Então, eu não tenho aqui o processo de absorção. Então, graficamente, eu já consigo identificar dois grandes grupos, ou o grande grupo de via de administração que aquele fármaco foi administrado, que aqui no caso foi uma via intravascular, porque eu não observo o processo de absorção, certo? Então, essa curva de decaimento plasmático significa uma administração intravascular. E agora, como que eu vou determinar a meia-vida para esse fármaco? Então, primeiro, eu preciso determinar o modelo ao qual o meu fármaco melhor se adequa. Então, eu tenho que determinar se o fármaco atende a um modelo monocompartimental ou ao modelo bicompartimental. Você se recorda que nós já vimos isso? A definição de qual modelo o fármaco melhor se adequa é realizado pela análise desse perfil de concentração, só que em escala logarítmica. Então, nós vamos transformar esses dados aqui de concentração em num gráfico, construir esse mesmo gráfico num papel em escala logarítmica. Então, aqui nós temos a utilização desses mesmos conjuntos de dados em um papel em escala logarítmica. Olha, eu não preciso nem transformar, quando eu utilizo esse papel em escala logarítmica, eu não preciso nem transformar esses dados em escala logarítmica. Tá? O papel já faz essa transformação para mim. Então, eu vou plotar esses mesmos conjuntos de dados em um papel em escala logarítmica, um papel semilog. Nós vamos fazer esse exercício para praticar a construção desses gráficos em um papel logarítmico. Vai ser a nossa atividade avaliativa, que nós vamos fazer aí, uma atividade síncrona, como obter esses gráficos em um papel monolog. E eu, ao plotar esse mesmo perfil, esses mesmos conjuntos de dados, um papel em escala logarítmica, vou transformar isso que é uma curva em uma reta. Ao realizar essa transformação e obter uma única reta, pronto. Essa é a primeira definição farmacocinética que nós fazemos com esses dados. Eu estou afirmando, eu posso afirmar que esse fármaco atende ao modelo monocompartimental. Por quê? A transformação logarítmica do perfil de concentração plasmática versus tempo originou um perfil de concentração plasmática versus tempo constituído de uma única reta. Por ser uma única reta, eu afirmo que é o modelo monocompartimental. Ok? E com esse conjunto de dados, com esse gráfico em escala logarítmica, eu posso prolongar essa reta e obtenho até aqui um valor preditivo. Eu faço uma predição de qual seria o valor da concentração do fármaco no tempo zero.
que eu chamo então aqui C0 para o modelo monocompartimental. No modelo, se fosse modelo bicompartimental, eu chamaria isso aqui de B. Tá? Mas para o modelo monocompartimental é a concentração no tempo zero. Então, no tempo zero, qual é a concentração que esse fármaco originaria se fosse possível realizar essa determinação na prática. Mas fiquem cientes que é impossível eu determinar a concentração do fármaco no tempo zero. Seria a seguinte situação, ó. Eu administrei a dose do fármaco, por exemplo, 100 mg, 200 mg, qualquer dose do fármaco por via intravascular. E exatamente no momento em que o êmbolo da seringa finalizou, ou seja, toda a dose caiu na circulação sanguínea, eu admitir que a concentração que esse fármaco já atingiu no organismo foi essa concentração no tempo zero. Então, na prática, isso é impossível de ser determinado. Mas, como nós já explicamos, que um dos objetivos dos modelos farmacocinéticos é predizer valores sem a necessidade de se realizar experimentos, né? Sem a necessidade de realizar procedimentos experimentais que determinam esses valores. Então, eu posso aí prever por meio da matemática. Tá? Então, é isso que está sendo previsto aqui, esse valor de concentração no tempo zero. E agora, tendo esse gráfico, tá? Esse gráfico aqui, em escala logarítmica, eu trouxe ele aqui um pouquinho ampliado, na verdade não representa aquele conjunto de dados, mas é a mesma coisa. Então, essa reta constituída agora dos dados em escala logarítmica, nela que eu vou determinar a constante de eliminação. Então, a constante de eliminação nada mais é do que a angulação dessa reta obtida. Então, o ângulo constituído dessa reta em relação às abscissas. Então, em relação ao eixo x, qual é esse ângulo formado por essa reta? Então, esse ângulo, essa inclinação da reta, constitui a constante de eliminação. Vocês se recordam lá da trigonometria, lá do ensino médio, como que eu determino a tangente desse ângulo alfa? Vocês se lembram que a tangente do ângulo tal é o cateto oposto sobre cateto adjacente? É essa mesma equação que nós vamos utilizar aqui. Então, esse ângulo formado, que constitui aqui o ângulo K, o ângulo Kel, algumas literaturas utilizam a constante de eliminação chamando ela de Kel, tá? Que é K, constante de eliminação, Kel ou K apenas, tá? Então, muitas literaturas utilizam aí constante de eliminação como Kel ou somente K, tá? Então, esse ângulo, essa constante de eliminação, é constituída por essa cateto oposto sobre cateto adjacente, certo? Quem é aqui no gráfico essas informações? Quem são essas informações aqui no gráfico? Quem representam essas informações? Então, nós temos aqui, ó, esse cateto adjacente, cateto oposto é concentração em escala logarítmica, e aqui é o eixo de tempo. Então, a equação que determina a constante de eliminação vem da matemática, da trigonometria básica, em que nós temos que o ângulo K é o ln de uma concentração 2 menos ln de uma concentração 1. Então, concentração 2 menos concentração 1, dividido pelo intervalo de tempo em que elas ocorrem. Tá? Por que ele fica menos aqui? Porque a inclinação, ela representa, como ela está decaindo, ela representa então como uma redução, certo? Só que a gente não trabalha ela em escala, em valores negativos. Então, para isso, nós transformamos, esse dado aqui sempre vai ser obtido. Então, como negativamente não tem significado para a farmacocinética, nós simplesmente transformamos esse valor ou utilizamos o módulo desse valor. Tá? Então, por isso que a equação fica menos K é igual ao ln de CP2 menos ln de concentração 1, dividido pelo intervalo de tempo em que elas ocorrem. O tempo de T2, o tempo de C1. Esse valor sempre dá negativo. Então, negativo desse lado, negativo aqui,
nós podemos multiplicar tudo por menos 1, então daí fica positivo, que é o que nos importa, né? Nós temos que saber qual a velocidade com que ocorre a eliminação. Matematicamente, esse valor é negativo. Então, farmacocineticamente, para ele se tornar, ter uma como posso dizer assim, uma dedução farmacocinética, uma explicação real do que está acontecendo, a gente transforma ele para um valor positivo. Então, ele tem a sua dedução negativa que é eliminada, multiplicando tudo por menos 1. Tá? Então, nós temos aqui a constante de eliminação. A constante de eliminação tem como unidade o intervalo de tempo em que foi utilizado no estudo elevado a menos 1, certo? Então, porque você tem aqui Ln concentração, é um número adimensional dividido por uma unidade de tempo em que eu estou utilizando no meu estudo, que pode ser segundos, minutos ou hora. Mais comumente utilizado é a hora, tá? Mas pode ser qualquer outra. Elevado a menos 1 porque ele estava aqui embaixo, né? O componente, a unidade de tempo estava aqui embaixo, então passando para cima fica a hora menos 1, certo? Ou um número dividido por hora, dividido por minuto, dividido por segundo, tá? Dependendo, mas essa é a notação mais comum, tá? Hora menos 1, minuto a menos 1, segundo a menos 1. Isso vem a ser então a constante de eliminação. Vamos praticar um pouquinho a partir desse conjunto de dados? Então nós temos aqui esse conjunto de dados em que eu plotei em escala normal, obtive esse gráfico. Ao plotar esses mesmos conjuntos de dados em um papel em escala logarítmica, eu obtive este perfil, que é constituído de uma única reta. Dessa forma, eu já afirmo, esse fármaco obedece ao modelo monocompartimental. Dessa forma, para o modelo monocompartimental, eu pergunto, qual é a meia-vida de eliminação desse fármaco com o qual eu obtive esses dados? Então, meia-vida de eliminação para o modelo monocompartimental é a seguinte equação, 0,693 dividido por K. Correto? Então, nós temos qual parâmetro precisamos determinar inicialmente para determinar a meia-vida? O K, né? Esse ângulo formado por essa reta obtida da transformação logarítmica dos dados. Então, esse ângulo dessa reta, representado por essa inclinaçãozinha dessa reta em relação ao eixo das abscissas, ao eixo Y, ou ao eixo X. Então, se você tem esse ângulo, ele é obtido por meio da equação, menos K da concentração, uma concentração maior menos uma concentração menor, dividido pelo intervalo de tempo em que essas concentrações ocorreram. Então, vamos demonstrar aqui como que é normalmente realizado essa constante de eliminação. Então, como nós estamos tratando do processo de eliminação, ou de um parâmetro que tenta explicar como está ocorrendo o processo de eliminação, neste perfil, em qual trecho desse perfil vocês assimilam que o processo de eliminação está ocorrendo predominantemente? Vocês se recordam que quando eu expliquei um perfil de concentração lá na finalização dos processos farmacocinéticos, nós temos o perfil de concentração plasmática versus tempo, em que os processos estão ocorrendo simultaneamente. Nós temos, então, o processo de absorção, caso fosse uma administração extravascular. O processo de absorção ocorrendo predominantemente no início do perfil, mas não exclusivamente. Então, também ocorrem outros processos simultaneamente, como distribuição e como eliminação. Depois, para o processo de absorção, ou finaliza o processo de absorção e inicia o processo de distribuição. Só que, na verdade, ele não se inicia somente quando acaba o processo de absorção. Ele já ocorre simultaneamente ao processo de absorção. E também a eliminação. E dessa forma, o perfil
constituído por esse conjunto de dados, ele representa aí uma somatória, uma mistura de processos ocorrendo simultaneamente. Então, como eu quero, por meio da determinação da meia-vida de eliminação, determinar como está ocorrendo o processo de eliminação, o trecho desse perfil em que eu sei em que está ocorrendo o processo de eliminação, mesmo com influência ainda de outros processos, mas com uma influência menor, porque os outros processos são mais rápidos do que a eliminação. Então, a eliminação está ocorrendo com uma maior exclusividade, mas não total, tá? Mas uma maior exclusividade no trecho final do perfil de eliminação, no perfil de concentração plasmática versus tempo. Então, é aconselhável para a determinação da meia-vida de eliminação calcular essa meia-vida de eliminação nesses pontos finais da curva, certo? E é uma recomendação ainda para a farmacocinética, caso tenham dados possíveis, que se realize essa determinação da constante de eliminação em 3 conjuntos de dados. E é isso que eu trouxe aqui já prontinho para vocês, esse cálculo a partir desse conjunto de dados, da determinação da constante de eliminação nos conjuntos de dados finais. Então, olha só, eu vou determinar a inclinação entre esse ponto e esse ponto. Quando eu tracei essa reta, nós vamos calcular, traçar essa reta inclusive em exercícios, eu tracei aqui uma reta média. Agora, quando eu faço matematicamente por meio dessa equação, eu estou plotando, na verdade, a inclinação de uma reta constituída ou exclusivamente por esse ponto e por esse ponto. Então, por último e pelo penúltimo ponto, que eu chamei aqui de pontos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o último ponto é o tempo de 8, tempo 8, que equivale a 12 horas, e a concentração 8, que vale 1,25. Então, com esse conjunto de dados e o conjunto de dados anteriores, eu vou obter um primeiro K. Então, um K1, que eu estou chamando... Aqui, desculpa, eu inverti. Estou chamando aqui que é o K3, que eu obtive. Eu comecei do último, de baixo para cima. Então, aqui, com esse conjunto de dados, o último conjunto de dados, eu estou obtendo, então, esse valor de K, em que ele é calculado da seguinte forma. Então, menos K é igual ao ln da concentração 8, a concentração do tempo 8, menos o ln da concentração no tempo 7, então aqui, no ponto 8, no ponto 7, e os ln dessas concentrações. Então, ln de 1,25 menos o ln de 1,7. Então, menos o ln de 1,70. Dividido pelo tempo em que eles ocorrem. Então, o 1,25 ocorre em qual tempo? Em 12 horas. O 1,70 ocorre em qual tempo? Então, essa concentração foi obtida em qual tempo? Em 10 horas. Então, isso que eu coloquei aqui. 12 horas, 10 horas. ln da concentração de 1,25 microgramas por ml, que foi a concentração obtida nesse tempo, e o ln da concentração de 1,70, que foi obtida por esse tempo em 10 horas. Calculando aí, calculem na calculadora de vocês, quanto que é o ln de 1,25? É 0,23. Quanto é o ln de 1,7? É 0,51, ou 531. Só que esse valor é esse menos esse, porque a equação é esse menos esse. Então, esse menos esse. 10 menos 8. E aqui nós obtivemos, então, que 0,223 menos 0,531 deu um valor negativo, ó, menos 0,308. Agora, esse valor dividido por 2 ia dar menos 0,154. Só que como o K da equação é negativo, então eu posso agora eliminar esse valor negativo desse lado da equação e desse lado da equação. Então, eu obtive que um K
para os dois últimos conjuntos de dados, deu 0,154 hora a menos 1. Correto? Então, esse foi o último K que eu obtive. Só que para aumentar a significância, que tenha um significado melhor, que represente melhor todos os pontos, eu tenho que calcular pelo menos 3 Ks. Então, Ks dos conjuntos de dados que representam o final do processo, do perfil, que representa a melhor eliminação. Então, eu vou obter um K com esse conjunto de dados, com o T7 e T8, e agora eu obtenho um outro K com o conjunto de dados entre T6 e T7, que é o que eu obtive aqui, que é o K2, vendo aqui o K2, ele foi obtido com os mesmos cálculos, agora simplesmente substituir o conjunto de dado adequado. Então, agora o C7, que é 1,7, menos ln de C6, que é 2,5, dividido pelo intervalo de tempo em que eles ocorrem, que é 10 menos 8. Então, daqui eu obtive novamente, ali dá um valor negativo, menos K igual a menos 0,385 dividido por 2, mas eu elimino esse negativo daqui, elimino esse negativo daqui, ele ficou o K2 de 0,192.925 hora menos 1. Da mesma forma com outro conjunto de dados. Agora eu obtive entre C6 e C5. Então eu obtive aqui, ó, utilizei os 4 últimos conjuntos de dados para obter 3 valores de K. Então, com isso, eu obtenho 3 valores de K e determino uma média entre eles. Aí eu faço a média entre esses 3 valores de K para eu obter um valor de K que seja significativo a todos os conjuntos de dados. Tá? Então, que ele tenta representar aí essa inclinação da reta obtida pela reta média de todos os conjuntos de dados. E dessa forma, obtive então o valor de K aqui, ó. O K médio deu 0,172 hora menos 1. É ideal representar o valor de K com pelo menos 3 algarismos significativos, tá? 3 algarismos aqui depois da vírgula para termos aí uma maior exatidão dos dados. Então, como esse é o modelo monocompartimental, esse fármaco atende ao modelo monocompartimental, a equação que determina a meia-vida é 0,693 dividido por K. K foi esse valor obtido, então 0,693 dividido por 0,172. Obtive que a meia-vida de eliminação para esse fármaco, então, é 4,02 horas. Então, esse é o tempo necessário para que a concentração do fármaco caia de um valor à metade desse valor. Tá? Então, com esse conjunto de dados, nós chegamos a essa primeira determinação de um parâmetro farmacocinético. Ok? Então, bem relativamente simples, tá? Trabalhosa, mas é simples. A matemática empregada para a determinação da meia-vida de eliminação é simples. Existe também, além do modo de determinação da meia-vida por emprego de equações, nós podemos até fazer graficamente. Ela nos dá uma aproximação, mas uma aproximação bem real do valor obtido matematicamente. Por meio das equações, é pelo método gráfico. Então, pelo método gráfico, eu simplesmente ploto o gráfico novamente, da escala linear para a escala logarítmica, obtive uma única reta. Essa única reta representa, então, o processo de eliminação. Ao prolongar, então, como eu projeto, eu prolongo essa reta até ela encontrar a origem dos eixos, aqui é o eixo da ordenada, eu obtenho aqui, então, um valor que eu chamo ele é o valor da concentração do fármaco no tempo zero. Agora, aplicando o conceito de meia-vida a esse gráfico, o que nós temos? Então, supondo que isso daqui, esses conjuntos de dados, no tempo de C0, no tempo zero, a concentração no tempo zero
ela origina um valor aqui aproximadamente próximo aí de 10, 9, alguma coisinha. Tá? Aqui no gráfico a gente não está conseguindo chegar, mas vocês vão ver trabalhar isso aí no gráfico de exemplo que nós vamos resolver aí para as nossas atividades. Então, agora, adotando o conceito do que vem a ser meia-vida, o que é mesmo meia-vida? É o tempo necessário para que essa concentração caia de um valor no tempo de um valor qualquer a metade desse valor. Então, de uma forma de tornar isso bastante padronizado pelo método gráfico, a farmacocinética determina que seja realizada por meio da concentração no tempo zero. Então, se eu obtive aqui, o prolongamento da reta, é um valor de concentração próximo a 10, então, por aqui 10. Qual é a metade de 10? 5. Eu vou localizar aqui no gráfico o valor 5, que em escala logarítmica, em escala logarítmica, ele deve estar mais ou menos aqui, e projetar esse ponto até a reta obtida. E agora, projetando esse ponto a eixo x, nós vamos obter o valor da meia-vida pelo método gráfico. E olha só, deu bem próximo e tinha que ser realmente ao valor que nós obtivemos. Vocês estão enxergando aí? Aqui é um valor de 4, um pouquinho depois do pontinho 4, né? 4,02. Então, graficamente, o resultado obtido para a meia-vida de eliminação é o mesmo que obtido pelo método por equações. Tá? Então, dá valores bem próximos e por esse método também, pelo método gráfico, tá? Mas pelo método da equação é um método mais exato de ser determinado, ok? E agora vamos interpretar um pouquinho o que é a meia-vida de eliminação, qual a importância que esse parâmetro tem para a prática clínica, por exemplo, tá? Então nós temos aí, para pensarmos nessa aplicação clínica, vamos refletir um pouquinho sobre a abstração do que vem a ser a meia-vida de eliminação. Olha só, uma pergunta. Quantas meias-vidas são necessárias para a eliminação total do fármaco do organismo? Então, quantas meias-vidas serão necessárias para que consigamos aí eliminar o fármaco totalmente do organismo? Essa resposta vai depender de qual informação você realmente está querendo. Essa informação aí depende. Matematicamente, você está perguntando? Então, se refere a qual é o tempo necessário para que o fármaco seja eliminado totalmente do organismo matematicamente. Sabendo que um fármaco é eliminado do organismo atendendo ao conceito de meia-vida, ou seja, em intervalos de tempo, em tempos definidos pela meia-vida, o fármaco se reduz à metade. Então, eu tenho um valor inicial, ele vai cair à metade. Isso passou uma meia-vida. Passando uma outra meia-vida, aquela metade cai a 1/4 daquela inicial. Passando outra meia-vida, vai cair a 1/8 daquela inicial. E assim sucessivamente. E agora, então, matematicamente, quanto tempo um organismo vai ficar livre do fármaco? O que vocês acham? Então, aí vem uma questão da gente ter aí uma matemática como uma ferramenta que tenta explicar, mas que ela não representa a realidade física do que acontece. Então, matematicamente, esse tempo é infinito. Então, matematicamente significa que nós vamos ter a redução da quantidade do fármaco à metade do que se tinha anteriormente até o infinito. Tá? Então, nós temos aí essa consideração matemática, que perde qualquer sentido quando se pensa numa realidade física do que está acontecendo, do que acontece com o fármaco. Se atendesse realmente essa realidade puramente matemática, nós temos no nosso organismo ainda a molécula do primeiro fármaco que nós ingerimos no nosso início da nossa vida. Então,
matematicamente, essa a resposta a essa pergunta. Então, qual o tempo necessário para que totalmente o fármaco seja eliminado do organismo? Então, atendendo ao conceito da meia-vida de eliminação, esse tempo é o infinito. Mas agora, analiticamente ou clinicamente, agora então com uma representação física real, uma situação real para o fármaco. Qual é esse tempo? Ou seja, quantas meias-vidas são necessárias para a eliminação do fármaco do organismo? Então, agora isso, o que vem a ser esse analiticamente? O que vem a ser aí clinicamente? Então, analiticamente significa que eu realizar a determinação, tentar realizar a determinação do fármaco no sangue de um paciente, não conseguir enxergar esse fármaco, utilizando aí técnicas analíticas que a mais sofisticada que existe, e tem aí um limite de detecção bem reduzido, seja bastante sensível, consiga enxergar aí a menor quantidade possível, e ainda clinicamente, ou seja, qual é uma concentração do fármaco que não representa nenhum efeito no organismo, nem benéfico, nem efeitos adversos, nem efeitos não desejados que esse fármaco apresente no organismo. Então, qual é o tempo necessário para que eu não consiga ter mais detecção do fármaco por nenhuma técnica analítica ou não tenha nenhum resultado clínico esperado, possível para aquele fármaco, nenhum efeito do fármaco no organismo. Então é isso que nós temos ali. E vamos tentar chegar a essa conclusão. Então, se eu tenho aí, inicialmente, a dose disponível no organismo, gerando uma concentração em que eu sei que essa concentração representa aí 100% da quantidade do fármaco no organismo. Passando uma meia-vida de eliminação, então a primeira meia-vida de eliminação, esse fármaco vai cair a qual concentração? Então, ele vai cair a 50%. Passando mais uma meia-vida de eliminação, então vai passando duas meias-vidas de eliminação, esse fármaco vai cair a qual valor? A 25%. Passando mais uma meia-vida, ter 3 meias-vidas, esse fármaco vai cair para quanto? A 12%. E assim sucessivamente. Então, nós temos aí de 12 caindo para 6, com mais uma meia-vida de eliminação, ele cai para 3,125%. E vai caindo, vai caindo, vai caindo mais. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, passando 10 meias-vida de eliminação, o fármaco cai a uma porcentagem abaixo de 0,1% em relação ao valor que era inicial. Certo? Então, esse tempo, essas 10 meias-vidas, é o tempo necessário para uma eliminação total do fármaco no organismo, sob aspecto analítico e sob o aspecto clínico. Então, nessa quantidade de tempo que se passaram, que são 10 meias-vidas. Olha, estou falando 10 meias-vidas. Agora, a meia-vida é intrínseca aí a cada fármaco. Né? Então, nós temos aí 10 meias-vidas de um fármaco, é o tempo necessário para que a concentração caia abaixo de 0,1%. Então, caindo abaixo de 0,1%, a gente pode dizer que é nada do fármaco no organismo. Então, aqui não existe possibilidade desse fármaco exercer qualquer efeito clínico e possibilidade dele ser detectado ainda por técnicas analíticas é muito reduzida. Tá? Isso possivelmente esteja fora aí de um limite de quantificação que o método apresenta. Pode ser que não, mas mesmo assim, que o método hoje, com o desenvolvimento das técnicas analíticas, podemos até encontrar construções abaixo disso ainda, mas isso não representa, principalmente clinicamente, nada. Tá? Na verdade, clinicamente, já é bem antes disso. Clinicamente, já é considerado 3%. Então, um fármaco lá que tem uma concentração 3% daquilo que ele é o ideal que ele estaria, ele já não tem nenhum significado clínico mais. Tá? Então, dessa forma, quando eu falo analiticamente, é 10 meias-vidas.
e até clinicamente, 5 meias-vidas, um fármaco já não tem muito significado, não tem mais efeitos benéficos, nem efeitos colaterais quando está em uma concentração abaixo de 5%, ou seja, que por volta de 3%. Então, por isso que eu falo que nós dizemos que na farmacocinética o tempo para a eliminação total do fármaco do organismo é 10 meias-vidas. E agora o tempo para uma eliminação clinicamente significativa são 5 meias-vidas. Que esse é o tempo, inclusive, em que o fármaco sai do seu estado estacionário. Então, é aquele estado em que as concentrações após doses sucessivas atinge um nível de concentração que é o ideal, o normal, em que se enquadra dentro da faixa terapêutica para a aplicação daquele medicamento na farmacoterapia. E quando se cessa o tratamento, cessa as administrações de um medicamento, e após 5 meias-vidas da última dose administrada, ele já caiu a concentração que estava no nível ideal dentro da faixa terapêutica, ela sai desse nível ideal, então ela sai do estado estacionário. Então isso já representa baixo potencial de efeitos adversos, efeito benéfico bem reduzido ou insignificante e potencial até de interações entre outros medicamentos bem reduzida quando se tem aí cessar o tratamento e se aguarda 5 meias-vidas de eliminação para aquele fármaco. Tá? Então nós temos aí essa raciocínio aqui em relação ao conceito de meia-vida, o que acontece com o fármaco em sucessivas meias-vidas de eliminação para aquela substância. Agora, quais seriam, então, as aplicações desta informação da meia-vida de eliminação no dia a dia? Então, na prática clínica, qual a importância de se conhecer a meia-vida de eliminação? Então, a meia-vida de eliminação é um parâmetro farmacocinético que tem uma importância bem grande, principalmente na determinação da frequência das doses do medicamento a ser administrado. Então, na determinação do esquema posológico, de qual é a dose e de quanto em quanto tempo essa dose tem que ser administrada, para muitos fármacos, esse intervalo entre as doses é dependente e correlacionável totalmente à meia-vida de eliminação. Então, você tem aí a administração de doses em intervalos sucessivos, e esses intervalos são dependentes dessa meia-vida de eliminação. Então, nós temos, inclusive, até coincide, alguns fármacos apresentam uma meia-vida de eliminação de 12 horas e são administrados de 12 em 12 horas. Ou o fármaco tem uma meia-vida de eliminação de 8 horas, ele é administrado de 8 em 8 horas. Então, nós temos ainda essa possibilidade de correlação direta entre frequência de doses e meia-vida. Para muitos fármacos, existe essa correlação. Nem todos atendem exatamente a essa correlação, tá? Mas para muitos ela tem essa importância. Uma outra importância clínica aí da meia-vida de eliminação, sabendo até mesmo dessa informação, quanto tempo em que um fármaco demora a cair a sua concentração a níveis não significativos mais em termos de efeito, que nos dá essa informação aqui, ó. Então, fármacos que têm uma meia-vida curta. O que significa um fármaco com uma meia-vida curta? É aquele fármaco em que passando um curto intervalo de tempo, a concentração já cai drasticamente, ou seja, aquela inclinação da redução da quantidade do fármaco em função do tempo, ela é uma inclinação alta, então você tem aí uma alta inclinação. Então esse fármaco tem uma meia-vida curta, significa que com o curto passar do tempo, a concentração cai drasticamente, certo? E agora pensando isso na aplicação terapêutica, no esquema posológico, se um paciente faz uso de um medicamento cuja meia-vida é curta, então meia-vida curta são aqueles fármacos que apresentam aí uma meia-vida baixa de 6 horas, 4 horas, 6 horas. Então se ele faz uso de um fármaco que tem essa meia-vida,
faz uso, na verdade, faz uso de um medicamento que contém um fármaco cuja meia-vida é curta, vamos falar bem corretinho, e ele esquece de tomar no horário adequado. Então, era para ele ter tomado lá às 8 horas da manhã, e o fármaco tem uma meia-vida, por exemplo, de 2 horas. Ele se lembrou de tomar às 3 horas da tarde. Olha o que aconteceu com a quantidade. Então, era para ter tomado às 8 da manhã, ele tomou só a meio-dia, passaram 4 meias-vidas. E olha só, passando 4 meias-vidas sem ter tomado o medicamento, a concentração do fármaco cai a 12% ou 6%. Para muitos fármacos, essa concentração de 6% em relação a uma concentração inicial já pode sair abaixo da faixa terapêutica. Já pode estar no nível ineficaz do fármaco. Então, isso é muito criterioso, é muito perigoso no tratamento, em que, se for uma hipertensão, ele pode ter uma queda do efeito antihipertensivo. Se for um antibiótico, aí nós temos aí uma preocupação bem grande que pouco tempo um micro-organismo exposto a uma concentração não efetiva de um antimicrobiano já pode ser o suficiente para surgimento de cepas resistentes àquele antimicrobiano. Então, você tem aí o surgimento da resistência da bactéria ao antimicrobiano, que é uma falha gigantesca no tratamento. Então, você tem aí, para fármacos então, de meia-vida curta, o rigor no horário das administrações deve ser seguido, deve ter esse rigor. Então, os horários de administração devem ser seguidos rigorosamente. Tá? Então, alertem aí os pacientes e quando forem na dispensação de medicamento, na prestação de uma atenção e um cuidado aí ao paciente em relação à utilização do medicamento, o farmacêutico tem que informar isso ao paciente. Olha, esse medicamento, até você explicar isso em relação a essa importância da meia-vida, ó, ele apresenta uma meia-vida muito curta, ele é eliminado muito rapidamente. Então, se você não tomar o medicamento na hora adequada, passar muito tempo daquele horário padrão, você pode ter uma eliminação significativa e a concentração do fármaco no organismo está muito baixa, não ser mais efeito. Então, você vai começar a sentir de novo os efeitos do seu problema, ou, no caso de um antimicrobiano, ter resistência a um antimicrobiano. Então, é bem importante. E muitos antimicrobianos têm uma meia-vida curta. Tá? Para fármacos que têm uma meia-vida maior, uma meia-vida longa, então se pode ter aí uma maior flexibilização. Então, não precisa ter esse rigor tão grande no horário de administração. Então, se pode associar aí a administração do medicamento a uma rotina do paciente, por exemplo, ao café da manhã, ao almoçar. Ele não almoça sempre no mesmo horário, pode ter assim, uma flexibilização entre uma horinha, mas não tão grande também, né? Então, a recomendação de seguir o esquema posológico, seguir rigorosamente, se for uma meia-vida curta, e com uma flexibilizaçãozinha, meia hora antes, meia hora depois, até uma hora antes, uma hora depois, para fármacos que têm uma meia-vida longa, maior de 6 horas, o impacto que essa não seguimento adequado do horário é menor para os fármacos de meia-vida longa, ok? Porque nós temos aí a concentração variando no paciente para os fármacos de meia-vida longa, menos bruscamente do que quando se tem um medicamento contendo um fármaco de meia-vida curta. Tá? Então, temos essa consideração aí importante. Uma outra aplicação de extrema importância aí da meia-vida de eliminação é em relação ao tempo necessário para a eliminação completa do fármaco do organismo. Nós já falamos isso. Então, nós temos lá um período que em inglês é chamado período de washout, e é bastante comum, usamos na literatura, na nomenclatura farmacocinética, esse chamado período de washout. Então, período de purificação, de limpeza total do fármaco do organismo. Então, a saída total do fármaco do organismo. Então, nós já falamos que esse valor é 10 meias-vidas. Umas literaturas consideram de 7
a 10 meias-vidas. Então, vamos considerar o valor mais crítico, 10 meias-vidas. Então, a eliminação total de um fármaco do organismo se dá com 10 meias-vidas. Em que situação clínica, no dia a dia, essa informação pode ser importante? Vamos pensar aí por um paciente que necessita fazer uma cirurgia, só que esse paciente, ele já estava no tratamento prévio com um anticoagulante, por exemplo. Então, o paciente, sob efeito de um anticoagulante, ou seja, aquele medicamento que vai impedir a coagulação sanguínea, pode passar por um procedimento cirúrgico? Não é aconselhável. Na verdade, é um risco significativo à vida do paciente, essa situação. Um procedimento cirúrgico, ele sob efeito de um anticoagulante. Então, qual é a recomendação que deve ser feita para esse paciente? Cessar o tratamento coagulante, se possível. Né? Então, tem várias situações aí em que devem ser avaliadas, mas o paciente está sob um efeito de anticoagulante, vai precisar passar por um procedimento cirúrgico, tem que cessar o tratamento. Mas adianta cessar o tratamento e imediatamente fazer a cirurgia? Não, porque ele vai estar sob efeito do anticoagulante por um período de tempo. Qual é esse período de tempo? Então, um tempo ideal que leve a uma eliminação, a retirada significativa do fármaco desse indivíduo seriam 10 meias-vidas. Então, dependendo da criticidade aí do paciente, há a possibilidade de se aguardar aí as 10 meias-vidas para ter para passar por esse procedimento com risco quando se tem uma concentração ainda do fármaco no sangue do indivíduo, exercendo um efeito, por exemplo, anticoagulante. Tá? Então, se espera aí 10 meias-vidas, é o ideal. Ou uma situação aí um pouco mais, não da prática do dia a dia, mas uma situação num laboratório, no centro de pesquisa ou num laboratório de análises clínicas em que tenha a possibilidade de interferência de um fármaco no resultado de algum exame. Ou a interferência de um fármaco num estudo propriamente farmacocinético. Então, que você administrou um medicamento na dose de 2 miligramas, determinou todo o comportamento farmacocinético. Agora eu quero avaliar se uma dose maior, 10 miligramas, vai ter qual comportamento farmacocinético. Eu tenho que esperar com que toda aquela dose de 2 miligramas seja eliminada. Então, eu tenho que esperar uma eliminação total do fármaco do organismo. Então, eu tenho que aguardar 10 meias-vidas para que o fármaco seja eliminado e então administrar essa outra dose. Tá? Então, nós temos aí essa possibilidade ou essa necessidade de aguardar essas 10 meias-vidas, ou num exame laboratorial que é muito sensível à interferência de algum fármaco. Então, eu tenho que, muitas vezes, cessar a administração do fármaco, aguardar um tempo ideal, pelo menos, o ideal seriam 10 meias-vidas, e realizar aquele exame laboratorial para diagnóstico de qualquer uma das possibilidades aí, certo? Então, esse é um período de washout. E uma outra consideração importante, essa tem aplicação no dia a dia, quem for trabalhar aí com a atenção e cuidado ao paciente, essa informação vai ser assim, quase que diária. Por exemplo, um paciente chega na sua farmácia com uma prescrição de um medicamento, vou dar um exemplo, até a fluoxetina, e esse medicamento ela começou seu tratamento tomando certinho nos horários adequados, a dosagem adequada, e uma semana depois ela chega assim na sua farmácia e fala: olha, farmacêutico, esse medicamento não presta não, eu já estou tomando há uma semana e não está fazendo nada de efeito. Eu continuo ainda com todos os sintomas, no caso da fluoxetina, é um antidepressivo, eu continuo ainda da mesma sensação de depressão que eu estava antes. Daí o que você vai explicar para essa paciente? Olha, novamente, é a meia-vida que está influenciando essa demora em surgir o efeito.
Esse fármaco, que eu dei como exemplo a fluoxetina, é um fármaco que tem uma meia-vida aí variando, é bem variável, entre 50 a 60 horas a meia-vida de eliminação da fluoxetina. Então vamos admitir aí as 50 horas. Para que esse fármaco atinja um nível de concentração plasmático e adequado, ou seja, a administração está sendo adequada, da dose adequada, intervalos de tempo adequado, se o paciente seguir esse esquema posológico adequadamente, o nível de concentração plasmática que leva a um efeito desejado é obtido apenas após 5 meias-vidas. Então, se o paciente toma aí a fluoxetina somente após 5 meias-vidas, desde que ele siga o tratamento adequado, a dose adequada e os intervalos de doses adequados, somente daqui a 5 meias-vidas vai atingir o estado estacionário, que é as concentrações plasmáticas em CSS, chamada aqui, ó, de steady state. Então, concentração e estado estacionário demora aí 5 meias-vidas. Então, no caso da fluoxetina, 50 horas, que é a meia-vida dela, vezes 5, dá 250 horas. 250 horas transformado em dias, aí aproximadamente 10, 12 dias. É que, na verdade, a meia-vida dela falta mais de 60 horas, então vamos chutar aí 50 horas. Então, aí, pelo menos 10 dias para que o fármaco atinja o estado estacionário, que é ao nível de concentração de maior eficácia daquele fármaco no organismo. Então, é necessário esperar. Então, você vai ter que orientar o paciente. Olha, é isso mesmo, viu? Não é um defeito do medicamento, não é essa marca. O paciente comprou um genérico ainda e fala, é problema desse medicamento genérico ou similar, que esse medicamento não está prestando para mim, porque já estou tomando uma semana e não estou sentindo melhora nenhuma. Então, daí, cabe ao farmacêutico prestar esse tipo de informação. É o último profissional que vai ter acesso, vai ter o contato aí com o paciente e da relação paciente com o medicamento. Tá? Então, se o médico o prescritor, na verdade, não prestou essa informação antes, cabe ao farmacêutico. Tá? Então, olha, continue tomando sim esse medicamento tem uma meia-vida longa, então ele requer aí um tempinho maior, 10, 12 dias, para atingir um nível de concentração que seja efetivo, que tenha a eficiência aí, completa que é para aquele fármaco. Tá? E isso é para todos os fármacos. Todos os fármacos demoram 5 meias-vidas para atingir o estado de equilíbrio. Tem fármacos que têm uma meia-vida curta, por exemplo, de 1 hora, 2 horas. Então, 5 vezes 2 horas é 10 horas. 10 horas depois já está exercendo o efeito máximo que se espera daquele fármaco. Mas aqueles outros que têm uma meia-vida longa, vai requerer aí um tempo bem maior. Certo? Então, isso que nós temos como meia-vida. Tá? Então, esse parâmetro de grande importância com aplicações clínicas aí significativas. Tá? E vocês vão se deparar isso dia a dia na atuação como farmacêutico. O outro, o nosso segundo, o terceiro, né, que nós já vimos, constante de eliminação e meia-vida de eliminação, mas que são dois parâmetros bem correlacionáveis, um dependente do outro. Dependência todos são, mas para a determinação, o cálculo, a equação que o determina, são dependentes um do outro. Então, agora, o segundo parâmetro, então, ou o terceiro, que é o volume de distribuição. Então, esse é um dos parâmetros mais, assim, que eu posso dizer, irreal que nós temos. Ele não tem uma realidade, não representa uma realidade física substancialmente, mas tem a importância significativa, mesmo ele não tendo um significado físico real, mas ele tem uma importância grande aí na clínica. Então, o que significa o volume de distribuição? É a medida relacionada ao volume no qual o fármaco está diluído, disperso no organismo. Ele é chamado de volume porque relaciona a quantidade ou dose do fármaco, que é chamada de X, e a concentração que essa dose origina no sangue do indivíduo. Então, uma certa dose ao administrada para o indivíduo, essa dose administrada para esses
para esse indivíduo, gerando essa concentração. Então, isso representa qual é um volume que, hipoteticamente, o fármaco se dissolveu no organismo que gerou aquela concentração. Daí que vem até mesmo a equação do volume de distribuição, que é essa equação aqui, ó. Volume de distribuição é a dose ou quantidade administrada dividido pela concentração sanguínea que essa dose origina. Então, nós temos aí esse processo que representa o processo de distribuição, é um processo bastante dinâmico. Né? Então, essa equação ela é uma equação pontual, ela significa em um tempo específico, mas ela é bastante útil para compreendermos aí o que significa o parâmetro volume de distribuição de uma forma bastante ampla e facilitada, na verdade. Então, nós temos aqui volume de distribuição, é a quantidade administrada em miligramas, né, a dose, e a concentração que essa dose origina, por exemplo, em miligramas por litro. Daí, nós temos a unidade que representa o volume de distribuição, litros. Essa equação aqui, vocês se lembram lá da química básica, a equação de concentração? O que é concentração? Não é massa sobre volume? Então, é a massa de um determinado sal, por exemplo, solubilizado num determinado volume, não origina uma concentração desse soluto, desse solvente, ou desse sal, desse líquido, nessa solução. Daí que vem essa equação de volume de distribuição. É só invertir, ó. Concentração, isso aqui, massa dividido por volume dá concentração. Então, agora eu quero saber qual é o volume que o fármaco admite que o organismo tem para o fármaco. É só substituir, invertir aqui concentração por volume. Então, o volume é a quantidade gerando uma concentração. Daqui gera um volume. Vamos entender um pouco melhor agora qual a representação fisiológica do volume de distribuição no organismo para 4 situações distintas em que nós temos fármacos com volumes de distribuição distintos. Por exemplo, temos aqui um fármaco que ele foi administrado, vários, 4 fármacos, em que todos foram administrados nessa dose de 20 miligramas. Na primeira situação, ao administrar essa dose por 20 miligramas, vamos novamente admitir que a administração está sendo por via intravascular. Então, ao administrar esse fármaco nessa dose de 20 miligramas, ao determinar a concentração do fármaco, vamos ainda determinar essa concentração do fármaco num tempo específico, vamos admitir um tempo específico em que, para o modelo monocompartimental, eu estou até adiantando qual é a equação para o modelo monocompartimental, é a concentração que esse fármaco origina em um tempo zero. Então, se eu administrar esse fármaco, essa dose, diretamente na corrente sanguínea desse indivíduo, eu vou obter, a partir dessa administração, uma quantidade do fármaco no sangue do indivíduo. Ao realizar uma determinação, uma quantificação desse fármaco no sangue do indivíduo, nessa primeira situação, olha só, eu obtive uma concentração plasmática sanguínea de 5 miligramas por litro. Aplicando esses dados, os 20 miligramas administrados e a concentração que esses 20 miligramas geraram no sangue do indivíduo, que foi de 5 miligramas por litro, aplicando aqui na equação, eu chego que 20 é a dose administrada, dividido pela concentração que isso gera, um volume de distribuição de 4 litros. Guardem essa informação. Numa segunda situação, um outro fármaco que foi administrado da mesma forma por via intravascular, na mesma dose, 20 miligramas, ao indivíduo. Ao quantificar esse fármaco no sangue desse indivíduo, agora para esse segundo fármaco, eu obtive essa concentração, 2 miligramas por litro. Aplicando então a equação do volume de distribuição, 20 miligramas, dividido pela concentração que esses 20 miligramas geraram no sangue do paciente, deu 2 miligramas por litro, 20 dividido por 2, 10 litros. Numa terceira situação, outro fármaco sendo administrado na dose de 20 miligramas.
gerou uma concentração de 1 miligrama por litro. Aplicando a equação, 20 dividido por 1, um volume de 20 litros. Terceira situação, mesma quantidade do fármaco administrado para um paciente. Essa quantidade administrada originou essa concentração de 0,5 miligramas por litro. Transformando isso, trazendo isso para a equação do volume de distribuição, eu tenho 20 miligramas divididos por 0,5 miligramas por litro. Origina um volume de distribuição de 40 litros. Essa figura ela é bem explicativa do que significa esse parâmetro volume de distribuição. Então, fármacos que apresentam um volume de distribuição baixo, eles ficam retidos neste compartimento, que é um compartimento em que eles mais facilmente se difundem e dificilmente se difundiram para os outros compartimentos. Então, aqui, nesse caso, o fármaco ficou retido no compartimento em que ele foi inicialmente, que ele atingiu inicialmente no indivíduo. Então, como eu tenho a administração por via intravascular, quem é o primeiro tecido que o fármaco teve acesso? Não para a administração intravascular, mas para qualquer administração, qual que é o tecido que o fármaco tem inicialmente o acesso, sistemicamente falando? O sangue. Então, o fármaco, esse exemplo desse fármaco aqui, olha, ele ficou retido, aprisionado aqui, nesse primeiro compartimento. Então, ele enxerga o indivíduo, este fármaco enxerga o indivíduo como sendo um indivíduo limitado em relação ao seu volume, limitado em relação ao tamanho, limitado em relação ao espaço ao qual o fármaco pode se difundir. Dessa forma, originando um volume de distribuição que o fármaco admite que o organismo tenha de 4 litros. Então, o fármaco enxerga todo esse indivíduo, que pode ser muito mais que esses 4 litros, mas ele enxerga como se ele tivesse somente 4 litros, que é o que representaria, por exemplo, o volume de sangue de um indivíduo. Na segunda situação, olha, o fármaco se dissolveu e se dispersou nesse compartimento que representa o sangue do indivíduo, mas ele ainda teve a capacidade de sair desse tecido para outros tecidos. Então, ele saiu do sangue indo para outros tecidos. Ao sair do sangue e ir para outros tecidos, o que acontece com a concentração e a quantidade do fármaco no sangue? É menor. Então, por isso que você teve aqui a migração dessas moléculas, dessas bolinhas, para outros tecidos, originou e resultou numa concentração menor do que na situação anterior. Então, em virtude dessa concentração menor, o fármaco está enxergando o indivíduo como um volume maior, que é o que está acontecendo aqui. Ele enxerga o indivíduo sendo um volume maior do que na primeira situação. Na terceira situação, mais intensamente, observa-se isso ainda. Olha, essas moléculas do fármaco conseguiram sair do primeiro compartimento, representado aí pelo sistema sanguíneo, foi para alguns tecidos de fácil acesso, que estão bem próximos aos tecidos sanguíneos, e foi ainda para tecidos um pouco mais distantes, não tão próximos ao sistema circulatório. Dessa forma, a quantidade de fármaco, que são essas bolinhas, que ficaram no sistema circulatório, é uma quantidade menor que essa situação e que essa situação ainda. E aplicando então a equação do volume de distribuição, essa mesma dose, gerando essa concentração, se dispersou mais pelo organismo, originando então essa concentração, que resulta então num volume de distribuição bem maior que as situações anteriores. Na terceira situação, mais ainda, você tem aqui essa mesma quantidade do fármaco administrado, ela se dispersou tão facilmente desse compartimento, primeiro compartimento, para um segundo compartimento, para um terceiro compartimento, até foi para um compartimento bem longínquo em relação ao sistema circulatório, e muitas vezes até pode ter se acumulado nesse tecido.
resultando em uma concentração plasmática, uma concentração sanguínea bem reduzida, e que, ao analisar em termos de volume de distribuição, gerou um volume de distribuição alto. Tá? Então, você tem aí uma dosagem, uma quantidade do fármaco originando uma concentração baixa, significa que o fármaco enxerga o indivíduo como tendo um alto valor do espaço físico no qual ele pode se dispersar. Isso, então, essa é a figura que explica bem detalhadamente o que significa volume de distribuição. Então, ele significa que quanto maior o volume de distribuição, maior facilidade com que o fármaco tem em se dispersar para os tecidos adjacentes ao tecido circulatório, ao sangue, ao sistema circulatório. Então, ele vai se dispersando aí mais intensamente e até mesmo a possibilidade de se acumular em tecidos que ele tenha maior afinidade em relação ao sistema circulatório, certo? Então, essa figura representa bem o significado do parâmetro volume de distribuição. Então, como que se calcula volume de distribuição? Então, novamente, esse parâmetro, volume de distribuição, ele é um parâmetro em que as equações que são utilizadas para sua determinação são dependentes do modelo ao qual o fármaco melhor se adequa. Então, para um modelo monocompartimental, o volume de distribuição é a dose dividido pela concentração no tempo zero. Essa equação aqui advém da concentração, da equação de que concentração é a massa sobre volume, convertendo massa para dose. Concentração é concentração, só que no tempo zero de administração. E o volume que essa dose se dissolveu e gerou essa concentração é o volume de distribuição. Então, concentração é igual massa sobre volume, originou essa equação. Volume de distribuição é dose administrada dividido pela concentração que essa dose administrada originou no tempo zero. Lembra que lá no modelo monocompartimental, ao extrapolar a curva, a reta obtida em escala logarítmica, eu obtenho lá a concentração no tempo zero. É esse C0 que é utilizado aqui. Já para o modelo bicompartimental, nós temos essa equação em que ela é definida também como volume de distribuição diária, o VD área, que é, novamente, a dose administrada dividida pela área sobre a curva, que é um outro parâmetro farmacocinético que nós vamos aprender a calcular, e essa área sobre a curva foi multiplicada pela constante da velocidade de eliminação, beta, para aquele fármaco. Então, temos essas duas equações. Nós vamos também calcular cada um dos nossos exercícios, nas próximas aulas, esses parâmetros empregando essas equações aqui, a depender do modelo. Qual a aplicação de volume de distribuição? Então, para que eu preciso conhecer esse parâmetro de volume de distribuição? E ele está lá na bula do medicamento, para muitos medicamentos de consta lá na bula, e qual a aplicação que se tem na prática clínica para esse volume de distribuição? Então, existe aí uma aplicação, principalmente no ambiente hospitalar, em que, em uma situação de emergência, um paciente vai iniciar um tratamento, e de modo a não ser necessário aguardar aquelas 5 meias-vidas para se atingir o estado estacionário. Você lembra que na meia-vida de eliminação nós falamos que são necessárias 5 meias-vidas para atingir o estado estacionário? Muitas vezes, em situação de emergência, o paciente não tem a possibilidade de aguardar essas 5 meias-vidas. Então, há essa artifício farmacoterapêutico de se administrar uma dose de ataque. O que é uma dose de ataque? Uma dose maior que a dose usual, que é chamada dose de manutenção, em que eu atinjo a concentração em estado de equilíbrio já naquela primeira administração. Então, isso é chamado dose de ataque. Então, eu administro uma dose maior que a dose normal, somente na primeira administração, de modo com que essa dose já ocupe todo o volume que o fármaco admite que o organismo tem.
Dessa forma, a concentração já vai ser atingida dentro do nível terapêutico, dentro do estado estacionário, instantaneamente, ou já na primeira dose. Tá? Então, você tem aí essa dose de ataque, ou loading dose. E atinge esse estado, essa dose, então, que faz com que atinja o estado de equilíbrio rapidamente. E essa dose, então, ela é dependente do volume de distribuição que o fármaco apresenta. Então, dose de ataque é dependente do volume de distribuição multiplicado pela concentração ideal que aquele fármaco deve atingir no sangue. Então, a sua concentração plasmática, tá? Que é a concentração terapêutica que aquele fármaco deve atingir. Tá? Então, isso é uma aplicação, principalmente em ambiente hospitalar, se utiliza muito essa dose de ataque em situações críticas. Então, temos uma ressalva em relação a doses de ataque, em que elas nunca podem ser administradas para fármacos que contenham uma estreita faixa terapêutica. Então, fármacos de estreita faixa terapêutica, melhor dizendo. Então, fármacos de estreita faixa terapêutica, que é aquele fármaco cuja concentração, a faixa de valores de concentração mínimo efetivo e concentração máxima tolerável são bem próximos a esses valores. Então, a flutuação da concentração plasmática desse fármaco, ela tem que ocorrer em uma variação bem pequena. Então, os valores pequenos dessa flutuação, porque facilmente ele pode sobressair ao valor máximo tolerado, atingir valores tóxicos com a intensidade de efeitos colaterais mais intensas, ou ir oscilar para níveis abaixo da concentração mínima efetiva com uma grande facilidade. Então, fármacos que se enquadrem nessa classificação de estreita faixa terapêutica, não pode ser administrado essa ferramenta de dose de ataque. Tá? Principalmente em virtude de que dose de ataque, por ser uma dose geralmente é uma dose maior que a usual, essa dose maior administrada, mesmo que na primeira administração, na primeira dose, pode gerar já picos de concentrações que ultrapassam a concentração máxima tolerável. Tá? Então, para fármacos de estreita faixa terapêutica, não se administra dose de ataque. Tá? Olha só aqui, o que é essa dose de ataque. Então, você administra uma dose maior que a usual, que é chamada dose de manutenção, de modo as concentrações já na primeira dose atingirem o estado de equilíbrio. E essa concentração dentro do estado de equilíbrio está dentro da faixa terapêutica, que é essa área destacada aqui na figura. E essa dose de ataque, se for um fármaco de ampla faixa terapêutica, dificilmente esse pico vai atingir esse máximo permitido. Mas para fármacos de estreita faixa terapêutica, essa faixa terapêutica, então essa oscilação entre a concentração mínima efetiva e a concentração máxima tolerável, ela é bem pequena, reduzida. Dessa forma, esse pico pode atingir valores bem próximos ou ultrapassar a concentração máxima tolerável. Então, por isso, não se administra dose de ataque em fármacos de estreita faixa terapêutica. Um exemplozinho de um cálculo aí. Qual é a dose necessária de teofilina por dia intravascular para obter uma concentração plasmática de 15 miligramas por litro, considerando um volume de distribuição de 30 litros? Então, dose de ataque, é o que eu estou querendo saber, então, dose de ataque necessária para que ocupe todo esse volume, gerando essa concentração. Então, dose de ataque é volume vezes concentração plasmática. Tá? Então, é uma aplicação do volume de distribuição. Façam esses cálculos aí, a gente vai discuti-los no nosso grupo de discussãozinha aí pelo WhatsApp ou por qualquer outro. Pelo WhatsApp mesmo nós vamos utilizar. Uma outra informação na prática clínica do dia a dia em relação ao volume de distribuição é a dependência de que muitos dos efeitos colaterais que os fármacos apresentam são diretamente dependentes do volume de distribuição que esse fármaco apresenta. Então, fármacos com alto volume de distribuição,
grandes chances de terem mais efeitos colaterais. O que significa o alto volume de distribuição? Ele consegue atingir aí mais facilmente variados tecidos, que possivelmente sejam um dos tecidos alvo da sua ação, mas também podem ser tecidos que ele vai exercer um efeito adverso, um efeito não esperado, não desejado daquele fármaco. Então, muitos dos efeitos colaterais são dependentes desse volume de distribuição. Então, nós temos casos aí, muitos fármacos em que por se apresentarem um alto volume de distribuição, apresentam uma alta incidência de efeitos colaterais. Bem comum, como exemplo aí, os antialérgicos, que têm como efeito colateral sonolência. E essa sonolência se dá quando eles atingem o sistema nervoso central. E qual fármaco tem maior chances de atingir uma intensidade maior o sistema nervoso central? Fármacos com alto volume de distribuição ou fármacos com baixo volume de distribuição? Os fármacos com alto volume de distribuição. Então, por isso que o efeito adverso aí dos antialérgicos com volume de distribuição maior são mais proeminentes, são mais destacados em relação aos fármacos de baixo volume de distribuição, os antialérgicos de baixo volume de distribuição. Tanto que foi isso o raciocínio seguido pelas indústrias no desenvolvimento dos mais modernos antialérgicos, aqueles que não causam sonolência por apresentarem baixo volume de distribuição. E o contrário também, fármacos que apresentam que o seu efeito benéfico é dependente do volume de distribuição, porque, por exemplo, um anticonvulsivante, para que um anticonvulsivante exerça seu efeito, ele tem que atingir qual alvo? Qual o seu tecido-alvo? O sistema nervoso central, que por si só é um sistema que, apesar de ser bastante irrigado, mas ele existe aí uma limitação grande à penetração de substâncias, por ser um conjunto de órgãos, tecidos muito importantes para o organismo. Fisiologicamente, eles têm uma proteção adicional à penetração de substâncias, que é a barreira hematoencefálica, que leva aí nós já até discutimos, passei um videozinho lá para vocês relembrarem um pouquinho a barreira hematoencefálica, que representa aí uma dificuldade maior para a penetração de fármacos. Então, o fármaco, para conseguir atingir o sistema nervoso central, precisa apresentar um volume de distribuição considerável, conseguir migrar através dessas membranas e atingir o seu tecido-alvo. Então, muitas vezes, fármacos, para exercer o seu efeito, eles precisam ter um volume de distribuição que consiga atingir o seu tecido-alvo de ação. Tá? Nós temos aí antimicóticos, por exemplo, antimicóticos para tratamento da onicomicose, aquelas micoses na unha, que é um anexo epidérmico não vascularizado. Então, se nós temos um fungo causando uma infecção fúngica, uma micose, na unha de um paciente, ele faz uso de um antimicótico por via oral, um antimicótico sistêmico, qual característica esse antimicótico, esse fármaco antimicótico tem que apresentar para conseguir atingir esse tecido-alvo? Alto volume de distribuição. Então, ele precisa ter aí um volume de distribuição adequado, que seja um valor adequado para conseguir atingir o seu tecido-alvo. Então, a aplicação clínica do volume da informação, volume de distribuição, desse parâmetro depende o efeito do fármaco, porque ele tem que atingir aquele tecido, e muitas vezes o efeito adverso é dependente também do volume de distribuição. Então, entre opções terapêuticas disponíveis, por exemplo, um antimicrobiano para uma infecção que afeta um tecido que tem uma baixa vascularização, que está longínquo, o ideal é utilizar um antimicrobiano que tenha um alto volume de distribuição para conseguir atingir esse tecido. Por exemplo, sinusites, que são aquelas infecções ou processos inflamatórios, muitas vezes advindo de infecção, e essa infecção tem que ser tratada com antimicrobiano.
E agora, essa infecção ocorre lá nos seios da face. Vocês lembram os seios da face? O seio frontal, o seio maxilar, o seio esfenoidal. Então, são vários aqueles espaços ocos de ossos na nossa face em que podem estar infeccionadas. Então, nós temos que utilizar antibióticos para tratar essa infecção, caso seja uma sinusite infecciosa, bacteriana. Agora, que característica esse antibiótico tem que apresentar para conseguir atingir essa cavidade óssea, que é um tecido que não tem uma grande vascularização e ainda é uma cavidade, é aquele espaço vazio e o micro-organismo tem que atingir aquele lúmen, aquele espaço, aquela mucosa daquele local. Então, tem que ter um fármaco de um considerável volume de distribuição para ser efetivo. Então, dentre opções, o médico prescreveu um determinado medicamento para uma paciente que tem sinusite e você constatou, nossa, esse é um fármaco de baixíssimo volume de distribuição. Então, grande chance dele ser ineficaz. Então, cabe ao farmacêutico de, olha, vamos ali conversar com o médico, daí ligar para o médico, entrar em contato aí com o médico, com o prescritor, e tentar aí sugerir, olha, teria esse antibiótico que ele pode ser mais efetivo nessa situação, em virtude do seu volume de distribuição. Tá? Então, esse é um procedimento adequado que um farmacêutico deveria ter em relação a essa consideração de volume de distribuição, para efeitos colaterais e para a eficácia propriamente dita de um determinado fármaco. Tá? Então, nós temos essa constatação também e aplicação do volume de distribuição. Lembrando que, desculpa, voltando aqui, volume de distribuição tem uma relação significativa quanto à característica de lipofilicidade do fármaco, então, quanto mais lipofílico, maior a sua tendência a um volume de distribuição, mas também dependentes da ligação desse fármaco às proteínas, sejam elas plasmáticas, que tem impacto grande, e também as proteínas até teciduais. Então, nós temos aí as proteínas plasmáticas, a albumina, no qual se ligam aí principalmente fármacos ácidos, e a alfa-1 glicoproteína ácida, na qual se ligam fármacos básicos. Ainda temos aí lipoproteínas e eritrócitos, no quais fármacos altamente lipossolúveis podem se ligar. Então, esses possíveis parâmetros que influenciam aí a distribuição vai impactar no parâmetro volume de distribuição. Não somente eles, tá? É uma associação deles, da lipossolubilidade, da ligação dos fármacos às proteínas plasmáticas circulantes ou proteínas teciduais. Então, uma associação desses três fatores originam aí o volume, a capacidade do fármaco de se difundir pelos tecidos, resultando, então, em valores de volume de distribuição diferentes para cada fármaco. Então, fármacos de ligação, baixa ligação às proteínas plasmáticas têm uma tendência a migrar mais facilmente para os tecidos, a depender da sua lipofilicidade. Agora, fármacos de alta ligação às proteínas plasmáticas têm aí, normalmente, um volume de distribuição reduzido, vão migrar menos intensamente para os tecidos periféricos, a depender também da sua lipofilicidade. E aqui um exemplo de a relação existente entre ligação a proteínas plasmáticas e volume de distribuição é uma regra, mas existem exceções. Então, por exemplo, a furosemida se liga altamente às proteínas plasmáticas. Então, ela apresenta um volume de distribuição, por esse motivo, bem reduzido. A gentamicina, ela tem uma baixa ligação às proteínas plasmáticas e também apresenta um volume de distribuição bem baixo. A cloroguanida tem uma ligação às proteínas plasmáticas médio e apresenta um volume de distribuição relativamente baixo. Relativamente baixo não, considerável. Já a cloroquina, que apresenta uma menor ligação às proteínas plasmáticas, apresenta um volume de distribuição muito maior do que a cloroguanina, em que ela ainda tem uma menor ligação no volume de proteínas plasmáticas, apesar de ter menor, mas ela não é tão menor assim e apresenta uma muito maior volume de distribuição. A clorpromazina apresenta alta ligação às proteínas plasmáticas e apresenta um alto volume de distribuição. Então, não é somente a ligação às proteínas plasmáticas que determina o volume de distribuição. Tá? É uma associação de fatores que
elas influenciam. No caso da furosemida, se influenciou muito, mas não é somente a ligação às proteínas plasmáticas, né? Outros parâmetros, ó, o lítio é uma forma que tem baixíssima ligação às proteínas plasmáticas, zero. Baixíssima não é zero. E ele tem baixíssimo volume de distribuição também. Miconazol, alta ligação às proteínas plasmáticas, tem um alto volume de distribuição. Tá? Então, é uma correlação que determina, tem influência a ligação às proteínas plasmáticas ao volume de distribuição? Sim, mas não é absoluta. Tá? Outros parâmetros, como principalmente a lipofilicidade ou hidrofilicidade da molécula, impacta. No caso do lítio, ó, ele é um sal altamente hidrofílico e tem baixo volume de distribuição. Tá? Ele consegue migrar pouco aí pelas membranas de fosfolipídios dos tecidos. Então, pessoal, ficamos aí com esses nossos 2 iniciais parâmetros de farmacocinéticos, o volume de distribuição e meia-vida de eliminação e constante de eliminação. Tá? Nós vamos parar esse vídeo por aqui e damos continuidade aos outros 2 parâmetros, clearance e área sobre a curva, na nossa próxima semana. Então, assistam aos vídeos, postem dúvidas e comentários lá no nosso chat, que a gente vai continuar as explicações aí com esse material. Ok? Então, muito obrigado, pessoal. Até a próxima.